Bom, a gente já começa a edição de hoje falando de saúde. Vamos ao vivo até Joinville, no norte do estado, conversar com o repórter Maicon Costa. Maicon, uma boa tarde para você. A gente começa a ir por Joinville porque pacientes diabéticos ainda estão sofrendo para conseguir insulina na rede pública, Maicon. Boa tarde, Udiane. Boa tarde a todos. Isso mesmo, nós já mostramos no SBT Meio-Dia da semana passada essa situação, também mostramos no SBT News e já há 3 semanas que os pacientes sofrem com isso. E não é só o medicamento, nós também recebemos mensagens de pacientes que não conseguem nem seringa para aplicar o medicamento na rede pública, uma situação bem complicada. E quem não consegue na rede pública precisa comprar, só que o valor do medicamento é bem acima. Dá uma olhada. A Associação de Diabéticos de Joinville, a insulina Lantus, a mais utilizada por pacientes, está em falta na rede pública há pelo menos 3 semanas. O conjunto de infusão para aplicar o medicamento também não está sendo distribuído. Sem a insulina, o diabético hoje ele praticamente diminui muito a qualidade de vida dele, né? Hoje, mais de 1.200 pacientes dependem do medicamento na rede pública de Joinville. Mariane é um deles. A dona de casa tem diabetes tipo 1 desde os 6 anos de idade, mas tem encontrado dificuldades para conseguir a insulina na rede pública. E cada frasco custa R$ 130. E eu não tenho condições de comprar, que não me falte para mim continuar vivendo. Não quero ser mais uma nas estatísticas que morreu por falta de medicamento, ou que morreu porque não teve condições de comprar um remédio. Seu Adolar reclama da burocracia para conseguir medicamento. Um exame precisa ser feito a cada 3 meses, mas nem sempre consegue médico. Não se consegue uma receita a cada 3 meses. É 6 meses e olha lá. O presidente da Associação de Diabéticos explica que outros tipos de insulina podem vir a faltar, porque o estoque do município está acabando. Em agosto, agora, o município vai doar as últimas unidades de insulina e outros componentes, né? E dali para frente a gente não sabe o que vai acontecer. Em abril foi aprovada na Assembleia Legislativa a lei que determina a distribuição gratuita de análogos de insulina sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde. O Estado entrou com recurso para derrubar essa lei. O processo ainda está sendo analisado. Em nota, o Estado disse que fornece 4 tipos de medicamento de insulina de forma judicial e que está conversando com a Prefeitura de Joinville para decidir o fornecimento, mas não deu um prazo para quando esse fornecimento seja normalizado. Aqui na Defensoria Pública de Joinville, mais de 100 pacientes entraram com processo por causa dessa situação. E o Diane. Obrigada, Maicon, ao vivo do norte do estado de Joinville. Daqui a pouco o Maicon volta com outras informações da região de lá. Bom, ainda falando de saúde, a notícia agora é sobre os hospitais filantrópicos de Santa Catarina. E sobre esse assunto nós já vamos conversar ao vivo com a repórter Graziane Biali. Grazi, uma boa tarde para você. Ontem o secretário da Saúde anunciou repasse de recursos. Já se sabe quando vai ser feito esse repasse e também o valor? Boa tarde, Diane. Boa tarde a todos. Ainda não. Como você disse, ontem à tarde, as entidades estiveram reunidas, as entidades que representam aí os hospitais filantrópicos estiveram reunidas com o secretário de Estado da Saúde. E olha, a dívida que existe entre o Estado e essas entidades supera os 110 milhões de reais. Isso sem contar as dívidas em aberto das cirurgias eletivas, que daí chega a mais 15 milhões de reais. Então aí gira em torno de 125 milhões de reais a dívida do Estado com os hospitais filantrópicos. E claro, apesar de eles terem anunciado então esses recursos que devem começar a ser repassados a partir do mês de setembro, não ficou definido nem como nem quando. E a gente conversou hoje pela manhã com o diretor executivo da Associação e da Federação dos Hospitais Filantrópicos, que falou sobre esse assunto. Braz Vieira, acompanhe. Datas e valores não, deram um mês. O mês de setembro é uma expectativa de que efetivamente venha esse recurso para a Secretaria para que ela possa fazer esse repasse para nossos prestadores de serviço. É difícil. É a mesma coisa que se você está em casa, tem uma família para tratar, tem uma família para sustentar, você nunca sabe se o seu salário vai ser pago ou não. É a mesma situação. O prestador de serviço, ele tem contas a pagar, tem funcionários a pagar, tem impostos a pagar, tem energia elétrica, tem água, tem tudo, e ele também precisaríamos ter. Esse é um calendário de pagamentos que nós estamos solicitando para que a Secretaria nos apresente. Ou quando vai ser pago, quais são as datas para que a gente possa fazer um provisionamento, para que possa fazer um fluxo de caixa, e esse caixa
suportar as despesas que os hospitais têm para atender a população que não tem nada a ver com isso. A população merece e precisa do melhor atendimento. Esse é o nosso propósito, mas nós precisamos receber pelo serviço que é prestado a essa população. São pelo menos 20 hospitais filantrópicos que estão numa situação bastante crítica do total que existe aqui no estado, especialmente o de Criciúma e também na região oeste. As entidades agora, então, aguardam, né, esse posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde, que deve apresentar um cronograma sobre esses repasses. E a partir daí eles devem, então, se organizar para poder manter o atendimento e não paralisar nenhum tipo de serviço nessas unidades, porque assim como o Braz Vieira falou, a população não pode ficar sem atendimento.